Todos os dias nós nos fazemos milhares de perguntas. E quantas vezes nós nem nos damos conta do que nós estamos dialogando com a nossa mente? Eu sou Ana Lidecarli, do programa Conexão Magra, e faço uso de ferramentas que trabalham justamente a nossa mente para treiná-la de uma forma em que a gente consiga fazer a pergunta certa, para ter hábitos positivos, para ter emoções mais positivas, para que a gente estabeleça novas conexões neurais e siga aquele rumo que a gente tanto deseja. Quem não quer sair de casa se sentindo bem com a roupa que está vestindo? Mas se a pergunta que nós nos fizermos for negativa, nós estamos treinando o nosso cérebro para que não mude essa situação. Isso vai desencadear hábitos e comportamentos ruins ao longo da nossa semana. A gente provavelmente vai fazer escolhas erradas em relação à nossa alimentação, nós vamos pular qualquer treinamento físico que a gente tenha estabelecido, nós vamos simplesmente procrastinar as nossas atitudes voltadas ao nosso emagrecimento saudável. Tudo isso porque nós fizemos perguntas erradas, perguntas que nos levaram a nos sentir mal, a nos olhar na frente do espelho e não trabalhar a nossa mente de uma forma em que a gente saia daquela condição, daquele sentimento negativo em relação a nós mesmos. Reeducação alimentar, mudança de hábito, rotina disciplinada, tudo isso é essencial em qualquer processo de emagrecimento. Mas eu quero dizer para você que a raiz do problema está muito mais embaixo. Emagrecer e se manter magro é uma ciência que precisa ser aprendida, assim como qualquer disciplina que nós aprendemos na escola, como a matemática, como a língua portuguesa, como a disciplina de ciências, enfim, como qualquer outra disciplina. E para funcionar, para um processo de emagrecimento funcionar, nós precisamos de 3 aspectos essenciais, sendo que o primeiro deles é querer, é ter uma motivação inicial, que me faça querer, que me faça desejar emagrecer. Sem esse desejo inicial, não existe processo de emagrecimento. Então, às vezes eu percebo que no programa chegam algumas mulheres que vêm porque o marido quer que ela emagreça, porque a mãe quer que ela emagreça, porque o filho fez algum comentário, mas não exatamente porque é ela que está procurando. Então, essa motivação inicial, ela é primordial, ela tem que partir da pessoa e não de um terceiro que tenha essa vontade por você. Um segundo motivo para que a pessoa tenha sucesso, no seu processo de emagrecimento é ela ter conhecimento de alguma estratégia, ela dominar um passo a passo, ela saber exatamente como ela vai seguir com o processo de emagrecimento. Puxa, como que eu quero fazer? Eu quero emagrecer tanto por semana, o que eu vou fazer para emagrecer? Eu vou comer assim, vou deixar de comer aquilo, vou comer um pouco mais disso, vou caminhar, vou para academia, tantos dias por semana, por tanto tempo. Então, assim, ter realmente uma estratégia, O que eu vou pensar, o que eu vou me perguntar, como eu vou agir. Então, toda essa estratégia tem que estar muito bem elaborada na mente da pessoa para que ela realmente alcance êxito no seu processo. Um terceiro ponto principal para que a coisa aconteça da forma que ela espera é que essa pessoa tenha a oportunidade, existir aquilo que ela procura. Então, puxa, eu quero fazer uma atividade física X, mas na minha cidade não tem. Então, como que vai acontecer? Que outra atividade eu posso escolher que tenha para estar executando, que seja uma atividade que me dê prazer? Então, eu quero fazer patinação no gelo, mas eu moro numa cidade em que faz muito calor, então não existe essa possibilidade de eu estar praticando essa modalidade. Eu quero fazer uma dieta Y, mas na minha região não tem aqueles determinados vegetais que prevêem essa dieta. Eu quero trabalhar a minha mente, mas na minha cidade não tem o programa Conexão Magra. Então, enfim, a pessoa ela realmente ter a oportunidade diante daquilo que ela está procurando fazer. Um exemplo de pergunta errada que é bem comum as pessoas que estão querendo emagrecer fazerem é: por que eu não consigo emagrecer?
por que que é uma pergunta errada? Quais são as respostas para essa pergunta? Não são os motivos pelos quais nós não emagrecemos? Não seria de repente, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo ficar sem comer pão, ou eu amo os doces, todo dia eu tenho que comer doce, ou eu tenho preguiça de fazer uma atividade física. Você percebe que vem só esse tipo de resposta, só essas razões, né, pelas quais você não consegue emagrecer? O nosso cérebro, ele pode trabalhar contra ou ao nosso favor. Depende daquilo que a gente alimenta, depende daquilo que a gente traz para ele. Então, fazer uma pergunta dessa, a gente está alimentando de uma forma negativa, porque quando a gente encontra as razões pelas quais a gente não emagrece, a gente começa a se sentir meio frustrado, meio angustiado, triste, por não alcançar o nosso objetivo, a nossa vontade inicial de emagrecer. E se a gente começar a mudar um pouco esse diálogo interno, a forma como a gente faz essas perguntas. Então, é preciso fazer um treinamento do cérebro para pensar como uma pessoa magra. É preciso realmente fazer um treinamento. Não tem outro caminho. Como eu falei para você, existe algo muito embaixo, né? A raiz do problema do sobrepeso, da obesidade, está muito abaixo de uma reeducação alimentar, de uma atividade física. Está aqui na nossa mente. Então, tudo começa com ela, com aquilo que a gente alimenta a nossa mente. Então, é a partir disso que a gente realmente vai obter êxito no nosso emagrecimento e em qualquer coisa que a gente queira alcançar na nossa vida. Então, desenvolver novos pensamentos vai fazer com que a gente ative novos sentimentos. Então, se a gente está mais feliz, está mais motivado, o que normalmente acontece? A gente começa a ter comportamentos diferentes. A gente começa a ter vontade de fazer uma atividade física, a gente começa a ter vontade de dizer, não, eu não vou comer esse negócio aí, isso aí está totalmente fora do que aquilo que eu me propus, né, para o meu emagrecimento. Então, não vou comer isso daí. Você se comporta de uma forma diferente, você tem mais vontade de fazer as coisas que te levam a emagrecer. E com isso, você vai desenvolvendo novos hábitos. E o que são hábitos, né? É quando os seus comportamentos já entraram no piloto automático, quando você faz o que tem que fazer sem precisar pensar para fazer. Tá? Então, quando a gente está falando do emagrecimento, é quando a gente está pensando no nosso cérebro como um inconsciente competente. É quando a gente come aquilo que a gente sabe que leva à nossa saúde, ao nosso emagrecimento, quando a gente faz uma atividade física porque tem um propósito por trás disso, mas sem precisar pensar. A gente simplesmente vai fazer, faz a escolha certa e simplesmente as coisas acontecem. Assim como de repente você escova os seus dentes todos os dias, como você talvez pega o mesmo caminho para você ir para o seu trabalho sem precisar pensar muito sobre isso, é a forma como você dirige, como você lava a louça, como você toma o banho, né, onde você começa a passar o sabonete primeiro, enfim. Então isso tudo a gente chama de piloto automático, quando você não precisa mais pensar no que você precisa fazer, né, para as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer. A pergunta certa, né, ao invés de você se perguntar aí por que eu não consigo emagrecer, então um exemplo de pergunta certa é: por que eu posso emagrecer? Ou por que eu vou emagrecer? Por que eu posso emagrecer? Que respostas você pode encontrar aí? Por quê? Porque eu sou capaz de caminhar, porque eu sou capaz de correr, porque eu sou capaz de comprar os alimentos certos, de fazer as escolhas certas no restaurante. Você percebe que as respostas que você encontra aqui, elas são muito mais precursoras de você fazer melhores escolhas do que quando você pergunta por que eu não consigo emagrecer? Que tipo de sentimento uma pergunta ou outra desperta? Então isso faz toda a diferença no alcance dos objetivos que a gente tem na nossa vida. E aqui a gente está falando, claro, voltado ao nosso emagrecimento.
Então, quando a gente faz perguntas como essa, porque eu vou emagrecer, por exemplo, a gente sai da vitimização, a gente para de se lamentar, a gente canaliza para a solução, a gente muda completamente a forma como a gente lida com essa situação e a gente consegue buscar respostas que às vezes a gente não tinha nem parado para pensar antes, ou que talvez um amigo, uma amiga nossa fazia e que de repente nesse momento em que eu me faço essa pergunta, ela fez sentido para mim e para mim pareceu tão fácil colocar aquilo em prática que eu vou sim modelar o meu amigo, a minha amiga e vou praticar aquela atividade física, vou comer de uma forma diferente, vou pensar e vou agir realmente diferente do que eu vinha fazendo. Então, o que eu quero deixar para você de resumo desse conteúdo que eu trouxe é que o treinamento do cérebro é o que está na base de qualquer sucesso, de qualquer emagrecimento que você tenha visto por aí. Se a pessoa foi num profissional de nutrição, foi numa academia e seguiu à risca tudo aquilo que essas pessoas, esses profissionais passaram para ela, com certeza ela conseguiu ser autodidata e fazer um planejamento de todo esse emagrecimento, de como ela ia fazer, conseguiu fazer as perguntas certas para ela mesma, ela teve essa capacidade autodidata de se organizar mentalmente falando para que ela consiga executar todo aquele planejamento que os outros profissionais fizeram para ela. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você comece a praticar aí umas perguntas mais assertivas e mais positivas para que você tenha respostas que te levem para a ação. Lembre-se sempre de que é um treinamento, de que você precisa trabalhar todos os dias a sua mente para que você alcance os seus objetivos em relação ao seu emagrecimento. Então, faça a pergunta certa que você vai gerar emoções e vai gerar atitudes, comportamentos aí que levem você ao sucesso do emagrecimento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe, comente, curta aí, porque isso vai com certeza gerar novos insights em pessoas que estejam buscando o emagrecimento e estejam em dificuldade por estarem fazendo as perguntas erradas, por não saberem exatamente o que está acontecendo de errado com a conduta dela, com os pensamentos dela. Então é uma questão de treino, de provocação diária aí para mudar essa realidade. Então, gratidão e fiquem com Deus.